gente! Tudo bom com vocês? Voltamos com mais um vídeo dos Ungidos. Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos estudar mais um capítulo aqui. Esse tá maravilhoso, a história de Esdras aí. Eu achei a lição dessa semana maravilhosa, muita coisa para nos ensinar. Realmente, Esdras foi assim, uma personalidade inspiradora para cada um de nós. E o capítulo, na verdade, os capítulos que nós vamos estudar hoje, né, que estudamos, lemos essa semana, foi o capítulo 50 e 51 do livro Os Ungidos. E o capítulo 50 vem falando sobre Esdras, o fiel amigo do rei, e o 51 está falando sobre um reavivamento espiritual. Então vamos começar com essa primeira parte que fala que Esdras foi um fiel amigo do rei. Então o que esse capítulo tem a nos dizer? O que ele tem para nos ensinar? Muito bem, já estudamos aí no passado as histórias do cativeiro, os decretos que foram surgindo ali depois de 70 anos para liberar o povo a voltar para Jerusalém. Recapitulando, o primeiro decreto foi emitido por Ciro. Ciro deu o primeiro decreto falando né, que o povo podia voltar e tudo mais. Isso. Aí passou, né, o reinado dele, o pessoal esmureceu, o templo não estava indo muito assim, não estava sendo bem reconstruído. Aí veio um outro decreto, porque Dário achou... Decreto o segundo agora. Dado por Dário. Dário encontrou o primeiro decreto onde estava falando tudo, então ele fez outro reforçando e ainda enfatizando que iriam usar o tesouro real para custear as despesas e tudo mais, e né, dando ali uma reforçada para o povo reconstruir a cidade. E aí agora no tempo de Esdras, já passou mais alguns anos, então nós temos agora um terceiro decreto. Terceiro decreto. Nesse período aqui de Esdras, já tinha passado 70 anos que tinha dado o primeiro decreto liberando o povo aí para Jerusalém. Pensa aí. Então, tipo assim, quem foi na primeira reunião pode já ter morrido até esse terceiro decreto aí. Quem foi com 20, 30 anos já morreu lá. Então, assim, agora 70 anos depois, você percebe que Deus liberou o povo para voltar, e 70 anos depois o povo tá quase tudo ainda na Babilônia. E Deus precisou falar de novo, vai gente, é para vocês voltar para a terra de vocês. Aí aparece agora um novo rei chamado Artaxerxes. Né? Então, trava-língua, Artaxerxes. Isso. Aí consegue falar aí, devagar. Fala 3 vezes, bem rápido. Artaxerxes. Não, deixa quieto. Então agora esse novo rei Artaxerxes gostava muito de dois camaradas chamados Neemias e Esdras. Tinha muita amizade, Esdras, Neemias muito fiel ao reino. Pessoas confiáveis, né? Ganhou ali a confiança do rei, né? E ali ao fazer ali amizade junto com esse rei, acabou ali tendo uma grande simpatia, admiração do rei para com eles, né? E interessante que Esdras ele tinha uma grande curiosidade, porque ele queria saber o porquê da tragédia do povo no passado, por que o povo foi escravizado, né? Por que eles sofreram tanto assim, e para ele descobrir o porquê que isso aconteceu, ele começou a voltar ao estudo das escrituras, a história de Moisés, do Egito. Eu fico pensando assim, para quem viveu a época, tipo, eles já sabiam que eles tinham sido levados cativos, porque eles tinham se corrompido, tinham se afastado de Deus, você já sabia. Agora imagine, eles passaram 70 anos no cativeiro. E aí nós estamos falando 70 anos agora depois do cativeiro. Então são 140 anos que separavam as pessoas que foram levadas para o cativeiro, logo quando foram dominados por Babilônia, até Esdras, que agora já era um jovem, tudo bem, mas no mínimo aí tinha passado aí, sei lá, uns 100 anos de diferença, 110 anos de diferença até Esdras nascer. Então ele já nasceu pós-cativeiro, tipo, já tinha tido 70 anos de cativeiro, já tinha um tempo que já tinha liberado do cativeiro, então ele nasceu muito tempo depois e, tipo, pra ele, por que isso tudo aconteceu? Ou seja, ele podia falar assim, eu já nasci aqui na Babilônia, que é meu lugar, né? Eu sou nativo daqui, desse lugar. A Sabrina diz que é paulista, porque nasceu em São Paulo, né? Os pais é da Bahia. E ela nasceu e criou em São Paulo e fala pra todo mundo que é paulista. Mas não sou baiana, porque minhas raízes... O sonho dela é morar em São Paulo a vida inteira, porque ela é paulista. Porque nasceu lá, mas os pais daqui.
Esdras poderia pensar dessa forma, Assim, né? eu sou Os persa. pais eram judeus, hebreus. Ele nasceu na Babilônia e criou na Babilônia. Que agora era dos persas, então ele podia falar assim, eu sou persa. E agora ele vai estudar, ele fica sabendo como é que aconteceu as coisas, ele vai pesquisar o porquê de tudo isso. E ele descobre as verdades ao estudar a Bíblia, os livros da lei, né? A Torá, os livros de Moisés, a história do povo hebreu. E ali ele percebe que o povo tinha sofrido tanto porque se afastou de Deus, deixou de obedecer a Deus. E agora ele começa ali um grande movimento, desde ali nessa nação que não era temente a Deus, ele começa ali um grande movimento, fazendo com que as pessoas voltem para Deus, né? E ao estudar sobre esses assuntos, ele se sentiu cada vez mais comovido com o desejo de voltar para a terra dos seus pais, que nem era dele, né? Mas ele sentiu agora que ali era uma terra separada por Deus para que o povo dele vivesse ali. E agora eles conversam com o rei Artaxerxes. E é o que eu acho muito legal, a influência que ele teve com o rei. O rei provavelmente, né, com certeza tinha muita consideração por ele, porque a partir das descobertas que ele foi tendo, e como você falou, foi alimentando esse desejo de retornar, né, à terra dos seus pais. Ele foi falar com o rei e isso fez, ele acabou sendo uma influência para que o rei emitisse esse terceiro decreto. Interessante que fala que, né, a gente estudando aqui, diz que esse terceiro decreto mencionava muito mais a Deus, ao Deus dos hebreus, do que os decretos anteriores. Então, isso mostra que o rei tinha conhecimento de Deus. E da onde ele teve esse conhecimento de Deus, né? A partir de Esdras, Neemias, que a gente vai estudar semana que vem, que foram influências positivas para o rei Artaxerxes. A vida de uma pessoa, quando é fiel a Deus, outras pessoas que tem em volta dela, que trabalha com ela, que é patrão dela, que é funcionário dela, acaba conhecendo a Deus através desse bom testemunho, né? Sabe o que me lembra? O Salmo 23, que fala, né, que ele vai encher o seu copo, a sua taça, até transbordar. Né? Esse transbordar não é desperdício, não. Esse transbordar é que as bênçãos que Deus vai derramar na nossa vida vai alcançar quem está ao nosso redor. Né, a partir da hora que a gente... fartura, né? Fartura que alcança outras pessoas. Então, ele se alimentou tanto da palavra de Deus que ele passava para outras pessoas, tanto provavelmente no falar como no agir, porque a gente prega não só falando, a gente prega na nossa maneira de viver, nas nossas ações, e isso vai testemunhar daquilo que nós cremos. A gente precisa entender uma coisa, que o povo estava tudo longe de Deus. Não é porque Deus liberou o povo para voltar para Jerusalém, porque o povo tinha se convertido, tudo convertido. Não. O povo estava tudo longe de Deus, foi muitos anos de servidão em uma terra estrangeira, uma terra cheia de idolatria. Cheia de pecados. E agora, mas é a profecia de Deus. Deus falou que seria assim, tudo isso para se cumprir a vontade de Deus. Deus falou que era em determinado tempo que eles iriam voltar. Ele não colocou condições, né? E agora o povo, mesmo longe de Deus, Deus libera para que eles voltem à sua terra. Talvez assim aprenderiam algumas lições e seriam mais sensibilizados a voltar para Deus. Eu vejo assim que Deus é um Deus de palavra. Ele falou, o cativeiro de vocês vai durar 70 anos. Ele não falou assim, ó, o cativeiro de vocês vai durar até vocês se arrependerem e voltarem para mim. Senão, era capaz que nunca tinha voltado. Mas ele deu aquele prazo. E assim, nos nossos dias, Jesus falou assim, né, que ele ia para o céu, ia preparar um lugar para a gente, ia voltar para buscar. Ele vai voltar, independente do jeito que tá aqui. Agora, vai com ele aqueles que se entregarem a ele, né? Agora, os que não quiserem não vai poder ir. Mas que ele vai vir e vai levar os que tiver, os que se arrependerem, que se colocarem, né, nas mãos dele, vai. Então esse povo pecador longe de Deus que estava ali nas terras estrangeiras ainda, que eram muitos, quase todos, Esdras agora começa um movimento de pregação. Ele estuda a palavra de Deus e começa a escrever. O povo lê, e aí o povo começa a estudar, e ele começa a ensinar a vontade de Deus. Ele passou agora a ser um porta-voz de Deus aqui na terra,
para o povo voltar para Deus, né? Eu achei interessante na lição que compara ele, né? Se fosse nos nossos dias, ele seria comparado a um professor. A profissão dele seria um professor, porque ele tinha o dom de ensinar. Tudo aquilo que ele aprendia, ele passava para as outras pessoas. Então ele foi, como Misael falou, escrevendo, fazendo cópias das escrituras e distribuindo para as pessoas, e ensinando as pessoas e assim compartilhando a palavra de Deus. Lembramos de Lutero, né? Na Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, quando eram proibidas as Bíblias, ele agora começa a traduzir na língua do povo e espalhar a Bíblia para todo lado, né? Só tinha a Bíblia em latim, e aí ninguém sabia, né? Só tinha o grupo, né, sacerdotal ali, da igreja que sabia ler a Bíblia naquela língua. E aí o povo não tinha como, não tinha acesso. O povo, quando fica sem ler a Bíblia, se afasta de Deus. Exatamente. Aí ele começou a traduzir para o alemão, que era ali, ele estava na Alemanha, né, na época, começou a traduzir para o alemão e depois foi expandindo, outros que foram para outros países próximos começaram a traduzir também. E hoje nós temos a Bíblia aí à nossa disposição. Até chegou aqui os nossos dias que deve ter umas 10 Bíblias aqui em casa, no celular tem mais, no computador. Só aqui na frente, estou olhando aqui, só aqui na frente tem 2 Bíblias. Então assim, graças a pessoas como Esdras e como Martinho Lutero, né, que se esforçaram para que esse evangelho espalhasse, para que eu e você tivéssemos acesso. Começou isso lá em Esdras, essa preocupação em colocar a Bíblia, a palavra de Deus nas mãos do povo. Esse desejo de Esdras ali em voltar para Jerusalém, para poder ajudar na reconstrução ali da cidade, do templo, a manter a ordem, ele teve o total apoio do rei Artaxerxes. E agora é editado ali o 3º decreto. 70 anos depois do primeiro decreto, agora o rei Artaxerxes edita o 3º, disponibilizando não somente a liberação para Esdras ir com o número de pessoas que ele conseguisse convencer para levar, até todos se quisesse, mas também disponibilizando de riquezas do próprio reino para poder ajudar na reconstrução. E eu achei interessante que ele não se preocupou com o tanto que iria gastar. Para ele não importava. Ele se preocupava que os serviços do templo de Deus fossem executados da forma que deveria ser, independente de quanto que ia precisar gastar para isso. Então a gente vê uma pessoa de um reino pagão, um rei pagão, se preocupando tanto em servir a Deus e servir a Deus da forma correta. Exatamente. E os elogios sobre o Deus verdadeiro ali, sobre a construção, foram inúmeros ali nesse decreto, né? Uhum. É interessante, eu me identifiquei muito com Esdras nessa história, porque eu vejo nele uma pessoa tímida, assim como eu também sou tímido. Eu tenho vergonha de ficar pedindo as coisas para as pessoas. Se a pessoa me deu uma coisa, eu já fico com vergonha de pedir outra. E aí fala que ele ficou. E Esdras, ele ganhou muita riqueza, muito ouro, prata para levar para Jerusalém. E quando ele estava ganhando essa riqueza, ele falou para o rei: olha, Deus vai nos acompanhar e vai dar tudo certo. Então, depois que ele falou isso, ele parou para pensar, ele falou: na estrada tem muito ladrão, vai nos roubar. Mas como é que eu vou pedir agora reforço, pedir segurança para o rei, para mandar os guardas nos acompanhar, se eu falei que Deus vai nos acompanhar e nada vai acontecer, né? E agora ficou tímido, na vergonha de pedir mais alguma coisa para o rei. Ele agora decidiu confiar totalmente em Deus. E graças a Deus eles viajaram. Aconteceu um episódio muito triste ali. Ele espalhou a notícia, convidou todos os hebreus, os judeus, israelitas para voltar. Os levitas, que eram os responsáveis pelo serviço sacerdotal, que deveria ser os primeiros que, tá ansiosos para voltar, né? Na hora de sair, ele percebeu que não tinha nenhum levita. Nenhum. Parece que o povo que foi escolhido para fazer as tarefas do templo, né? Não estava interessado, a liderança religiosa não estava nem aí para as coisas de Deus. Então ele ficou triste e ele voltou de novo, não viajou, foi fazer o convite de novo, reforçar o apelo, né? Fez um apelo forte e começou a aparecer uns gatos pingados e foi juntando, aí juntou uma equipe boa de levitas e agora eles partiram para as terras de Jerusalém, né? Mesmo de assim, Judá, de Israel. O grupo não foi um grupo muito grande, foram poucas pessoas em vista da grandiosidade de gente que tinha, né, de
de judeus e israelitas ainda lá. Desse negócio dele ficar com vergonha de pedir escolta para o rei, eu fiquei pensando assim, a preocupação que ele tinha em testemunhar da fé que ele tinha em Deus. Por exemplo, acho que ele ficou pensando assim, agora que eu falei pro rei que Deus está com a gente, que está tomando conta, né, que não vai deixar que nada aconteça, se eu pedir para ele uma escolta, pode ser uma demonstração de que eu não confio tanto assim no meu Deus, que eu preciso de proteção humana, né, de outras pessoas. Então o interesse dele de testemunhar de Deus, que Deus realmente agiria, né, por eles, foi maior do que o medo de que alguma coisa pudesse acontecer. Então, às vezes a gente, né, que a pessoa tem muita fé, mostra que, né, conforme a gente lê, que ele ficou preocupado em ser assaltado, em acontecer alguma coisa. Mas ele falou assim, não, agora que eu tenho que demonstrar minha fé agora. Há situações na vida da gente que a gente precisa tomar uma decisão, ou confiar mesmo, ou vacilar. Ou desconfiar, ou não confiar, né? E esse foi o momento, ele confiava mesmo, ele estava com medo, mas ele teve que tomar uma decisão, eu tenho que me entregar totalmente a Deus e então, deixar que ele tome conta, né, a gente pode assumir que a fé é uma decisão, não é um sentimento. Eu sinto a fé, uma coisa no meu coração, na minha mente. A gente decide decide acreditar, né, e praticar. A gente pratica em cada ato que a gente decide acreditar. Desde as pequenas coisas, e aí a fé vai sendo exercitada, e quando chegar num momento bem complicado, a gente já vai ter tanto o costume de confiar em Deus que a gente agora vai dar uma ajudinha e confiar em Deus. E aí essa viagem, quantos dias de viagem aí pra voltar? Eu até esqueci, foi 4 meses, isso, 4 meses, eu tava na minha mente era 3, era 4 meses. Pensa aí se é longe ou não. Eu penso 4 meses andando, correndo risco ainda, cheio de ouro, cheio de riqueza. Mas Deus os protegeu e enfim eles chegaram em paz. Agora a tristeza também, quando chega em suas terras, percebeu que as coisas estavam tudo parado, os trabalhos religiosos, as pessoas tinham se misturado com pessoas de outras nações, estavam adorando ídolos, não estava mais guardando o sábado, estava vivendo de qualquer jeito. É isso que eu sempre falo, uma pessoa que para de estudar a Bíblia, ela não tem como estar 100% firme nos caminhos de Deus. Eles esqueceram das histórias, eles viraram servos em outros países e agora voltaram para suas terras e estavam vivendo de qualquer jeito, do jeito que a vida, deixa a vida me levar, né? Agora, quando Esdras chega, percebe essa situação e ele começa agora a orar mais, a estudar mais e a traduzir mais a Bíblia, a escrever mais para distribuir para as pessoas. Então ali nesse momento que ele chega na sua terra, há um grande reavivamento espiritual. Ele começa a colocar em prática os trabalhos no templo, o sacerdócio volta a funcionar normalmente. No passado, o sacerdote tinha perdido a credibilidade, né? Ninguém estava nem aí para sacerdote. Deus usou ele agora para trazer confiança para o sacerdócio. Começa ali a funcionar os rituais de sacrifício, o templo e principalmente a guarda do sábado que estava sendo transgredida. Ele volta a criar regras e leis ali para que o sábado fosse guardado novamente. Nesse momento aqui, ao estudar a história de Esdras, eu percebo que a nossa história também pode ser parecida nesses últimos dias. Através desse movimento que ele fez para trazer o povo de volta para Deus, ali começou uma grande reforma espiritual. Quando apenas uma pessoa decidiu fazer para ele e ajudar outras pessoas também a fazer o mesmo. Deus, ele procura ou ele chama homens e mulheres nos nossos dias para fazer esse movimento, para trazer reforma e reavivamento para o meio do povo de Deus, para que as pessoas voltem para a Bíblia, para que as pessoas voltem a guardar os mandamentos de Deus, para que as pessoas voltem à igreja para poder adorar a Deus. Quando Esdras começou com esse movimento, Deus ouviu as suas orações, Deus atuou no meio do povo e o povo passou por essa reforma espiritual.
assim também há de acontecer nos últimos dias para Jesus voltar. O povo de Deus para esperar a vinda do Messias. Não sei se você prestou atenção, isso aqui estava acontecendo para esperar a vinda do Messias. Há alguns anos mais tarde aqui, há 400 anos mais tarde, o Messias estaria nascendo, estaria pisando naquele templo, no segundo templo. Lembra que nós estudamos que a glória do segundo templo será maior do que o primeiro, que a primeira? Então agora ele é convidado pelo próprio Deus para trazer reavivamento e reforma, preparar o povo para receber a vinda do Messias. E hoje Deus chama cada um de nós para preparar a vinda do Messias. E esse preparo é voltando para a Bíblia, para a palavra de Deus, voltar para guardar os mandamentos de Deus, voltar para adorar a Deus na igreja, levar essa Bíblia, essa palavra de Deus para as outras pessoas, ensinar as outras pessoas que não lembram mais, que nunca estudou, para que elas também voltem para Deus. Esse campo precisa ser preparado para Jesus voltar para nos buscar. Ele quer usar a mim e a você. Amém? Amém. Essa história de Esdras nos ensinou bastante, e a semana que vem a gente ainda vai aprender bastante, muito mais ainda, com a história de Neemias. Então, vamos orar e a gente se encontra na próxima semana. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Ao estudar a história de Esdras, nós percebemos ali o quanto o Senhor o usou para que o Teu reino avançasse aqui na terra. Nós também queremos que o Senhor nos use em nossos dias, para que esse mesmo reavivamento, essa mesma reforma que aconteceu no passado, aconteça em cada um de nós. E nós venhamos a trazer muitas e muitas pessoas também para esse reavivamento, para ter um encontro com o Senhor. Amém. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Terminamos o vídeo de hoje. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, inscreva-se logo aí e ative o sininho para você ser notificado quando sair um novo vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que, assim como Esdras começou a divulgar a palavra de Deus, divulgue também a palavra de Deus através das redes sociais. Siga a gente também no Instagram, no Facebook, para você ter acesso também a todo o nosso conteúdo. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Um abraço a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau.